Se eu te falar que as nossas liberdades, que o nosso potencial, ele pode ser reconquistado a partir de uma coisa muito, muito simples e que é presente em todos os dias das nossas vidas. Vocês acreditam que 55% da população do Brasil apresenta excesso de peso e que 20% sofre de obesidade? E olha como isso é bizarro, isso é a coisa mais contraditória, porque nesse mesmo Brasil, aproximadamente 17 pessoas morrem de desnutrição por dia. E para completar ainda mais a bizarrice dessa história toda, de quão isso contraditório é, se a gente olhar em âmbito mundial, a média global de desperdício de alimentos, ela é extremamente assustadora. Vamos supor, por exemplo, que tu vá ao mercado e que tu saia do mercado com 3 sacolas cheias de alimentos de excelente qualidade, excelente estado. Porém, uma dessas 3 sacolas, vai direto para o lixo. De novo, alimentos de excelente qualidade, em excelente estado, só que essa sacola é como se fosse direto para o lixo. Esse é o impacto do desperdício de alimentos mundial que a gente tem hoje. Enquanto uns passam fome, outros compram alimentos e desperdiçam. Mas esse tipo de consumo descontrolado acontece porque muitas vezes nós somos pegos por estímulos que a gente não tem nem ciência e nem controle sobre. Não necessariamente isso é a nossa culpa. A gente muitas vezes simplesmente, por vários motivos, a gente desperdiça alimentos porque a gente não consegue guardar eles da forma certa, porque a gente compra demais, ou porque a gente compra de uma forma que a gente não sabe exatamente o que a gente vai fazer. A gente está com a semana desorganizada e a gente acha que a gente vai comer determinados alimentos, quando na verdade eles apodrecem dentro da nossa geladeira. E isso tudo faz com que esse cenário seja cada vez mais preocupante. Porque dia após dia a gente vai vendo um aumento assustador de interrupções de vida justamente por causa disso. Dados apontam que em 2030 o Brasil vai ter a 5ª população mais idosa do mundo, o que é incrível. Eu acho isso um grande avanço para o nosso mundo. Porém, tem um fato que a gente também precisa atentar. Apenas 12% da população mantém níveis de independência física e mental após os 50 anos de idade. Então, para pensar comigo. Qual é o sentido disso tudo? Como as coisas elas estão lá fora do mundo que eu posso controlar. Sabe aquelas justamente que eu mais gasto energia, que eu mais deposito expectativas durante toda uma vida? São justamente elas também que trazem mais insegurança, mais medo, também mais insatisfação. O centro disso tudo, sejam eles dos nossos pensamentos, sejam dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, de qualquer realização ou também qualquer frustração que possa acontecer nas nossas vidas, tudo isso tem um ponto em comum. Inclusive, esse ponto em comum, ele é facilmente percebido em, veja só, pessoas de grande sucesso. E aqui, quando eu falo sucesso, eu digo sucesso físico, mental, espiritual e até mesmo financeiro. Mas o que pode ser, então, esse fator em comum? Esse fator em comum, ele está tão próximo de nós, tão perto dos nossos olhos, que talvez seja por isso que nunca seja colocado em primeiro lugar, que a gente muitas vezes não consegue nem perceber, porque tudo que está tão perto da gente, a gente não consegue ver tão bem. Até porque, vamos e convenhamos, a gente tem normalmente 1 milhão de coisas acontecendo na nossa vida real, seja o celular que a gente não consegue mais largar, parece que um vício, as pessoas, elas, é uma parte do corpo já praticamente, seja por conta da rotina do trabalho, seja por a gente precisar e querer dar mais atenção também para a nossa família, e por isso também demandar tempo para a nossa empresa, para a escola, para estar junto com amigos, a lista disso é muito grande. A gente investe em uma porção de coisas, acaba não conseguindo concluir, ou planos que a gente não consegue nem mesmo começar. E tu sabe por que isso acontece?
Porque a gente acaba que se coloca em segundo plano. Porque, na verdade, a nossa liberdade de escolha, ela foi tirada sutilmente lá atrás, lá quando a gente era pequeno, e as pessoas que mais nos amavam nos falavam e introduziam exatamente o que a gente não deveria fazer. As pessoas que a gente mais ama, que a gente mais amava, que nos mais amavam, elas faziam isso por mal? Absolutamente não. Elas faziam isso porque era o que era feito com elas e era o que era feito com quem ensinou para elas, e assim seguia, e assim segue. As pessoas com quem a gente conviveu foram também as responsáveis por nos dar esse direcionamento. Elas nos cercavam com estímulos dos mais diversos para a gente olhar para fora, para a gente olhar para o externo. Mas tu já parou para pensar que as coisas que a gente deveria fazer, os caminhos que a gente deveria seguir, as diversas coisas que fariam com que a gente encontrasse a nós mesmos, a nossa identidade, saber o nosso propósito, o nosso verdadeiro eu, sabe? Aquela liberdade de fazer e sem pensar na culpa, pensar de uma forma sem culpa, sem achar que vai ter alguém que vai te julgar, que alguém vai te apontar o dedo, que vai te desestimular, fazendo talvez tu acreditar que isso não é mais para ti. Tudo isso, toda essa liberdade de poder ser quem nós somos, de poder fazer da forma como a gente quer, tudo isso parece que fica cada vez mais distante da gente. Isso parece que foi deixado para trás, todo esse potencial. Mas, se eu te falar que as nossas liberdades, que o nosso potencial, ele pode ser reconquistado a partir de uma coisa muito, muito simples e que é presente em todos os dias das nossas vidas. E que essa mesma coisa, ela também já é responsável por outros momentos da nossa vida. Sejam esses momentos de alegria ou de tristeza, sejam quando a gente se sente assim um pouco mais angustiado, ou quando a gente está bem tranquilo, bem relaxado. Seja quando a gente está comemorando alguma coisa, ou quando a gente acha que a gente está com um dia frustrado e que a gente precisa recorrer a esse meio. E a gente usa ela frequentemente também para reunir a família, para comemorar alguma coisa boa que aconteceu, para celebrar um aniversário, para celebrar um casamento. Sabe? E quando eu percebi tudo isso, todos os lugares que esse ponto está, um novo mundo ele acabou se abrindo bem na minha frente, diante dos meus olhos.